Glorifique a Deus. Situações adversas na nossa vida nem sempre é o inimigo, nem sempre. Às vezes pode ser um descuido nosso, pode ser uma investida que Deus disse para não fazer e nós fizemos e deu errado. A verdade é que Deus, ele cumpre tudo em todos do jeito que ele quer, do jeito que ele tem como plano eterno. Nós precisamos entender e aceitar que as nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que Deus quer revelar em nós e através das nossas vidas. Nós estamos vivendo tempos aonde o Senhor ele quer inserir-nos em um propósito eterno. Eu fico observando de 20 anos para trás, aonde eu não queria ouvir falar de Jesus, o quanto era difícil as pessoas falar desse Jesus. O quanto era difícil os jovens falarem desse Jesus, pregarem esse Jesus. Você via os lugares e eram só aqueles homens instruídos em uma teologia, né, de gravata, de terno e tudo aquilo num padrão. E hoje nós temos jovens liberados por esse mundo afora falando do Cristo ressurreto. Nós temos visto muçulmanos se converterem a esse Cristo ressurreto. Temos visto aí pessoas que praticavam uma religiosidade sacrificial se rendendo ao senhorio de Jesus. E por que não dizer até mesmo católicos, apostólicos romanos, né? Entendendo sobre o evangelho de Jesus Cristo de uma forma única, de uma forma que eles começam a trabalhar em prol do reino de uma forma nunca vista antes. E isso é o cumprir das Escrituras, porque a palavra de Deus diz que um dos sinais da volta do nosso Senhor seria o evangelho propagado em toda a nação. Seria o evangelho ganhando espaço em todas as nações dessa terra, e os joelhos se dobrando, as línguas confessando. Então não há nada no mundo que vai impedir esse agir, porque isso é palavra, isso é promessa. Não existe nada neste mundo capaz de impedir o que Deus quer fazer neste tempo através da tua vida. Você só precisa crer. Você só precisa se desligar de tudo aquilo que está te fazendo mal. Se desligar de tudo aquilo que está te privando de conhecer ao Senhor. Prosseguir em conhecê-lo. Se desligar de tudo aquilo que vem diante dos teus olhos com facilidade, porque o reino dos céus não é fácil. O reino dos céus é tomado à força, por violência. Aquele que não nega a si mesmo, aquele que não abandona as práticas do pecado, não tem como viver o reino dos céus. Então é força, é violência, é renúncia. E tudo isso que está no mundo é transitório, é passageiro. Mas o que Deus quer gerar no teu coração, por meio da tua renúncia, o que Deus quer gerar em você, na tua mente, é poderoso para destruir fortalezas contrárias à vontade dEle. Deus, além de nos salvar, Ele nos proporciona uma vida de êxito, uma vida de vitória, uma vida de conquistas. Quando Moisés morreu e Josué estava para assumir a liderança do povo de Israel, Josué já tinha visto de tudo na liderança de Moisés. Viu Moisés abrir o Mar Vermelho, viu Moisés subir para o monte e demorar no monte, viu Moisés descer e quebrar um Deus de ouro que eles haviam construído. Josué viu Moisés agindo de inúmeras formas. E quando ele se depara para conquistar a terra de Canaã, quando ele se depara com a morte de Moisés, agora ele precisa ser a bola da vez. Ele precisa ser aquele a quem vai liderar um povo. Ele precisa ser aquele que vai, com mãos fortes, com as mãos do Senhor na vida dele, lutar contra principados, potestades daquele território, daquela Canaã. E o primeiro desafio de Josué foi atravessar o Jordão. Moisés fez o povo atravessar o Mar Vermelho.
E Josué fez o povo atravessar o Rio Jordão para chegar até Canaã. E ali, diante daquele primeiro desafio, imagino eu na mente de Josué, o que será ainda mais difícil para conquistar essa terra? O que será que ainda vai vir para que nós venhamos a conquistar essa terra? Mas o que Josué tinha em mente é que, no externo, toda e qualquer dificuldade que surgisse, era Deus preparando o povo para ganhar aquele território. E no interno, o que ele precisava era renunciar a si mesmo e não temer diante do propósito que Deus tinha para a vida dele. E é isso que nós precisamos entender nesses dias. Deus tem promessas para cumprir nas nossas vidas, tanto no nosso individual quanto no nosso coletivo. E o princípio de Deus é agir nas famílias. O princípio de Deus é fazer uma grande família, com muitos filhos parecidos com Jesus, como está escrito lá em Romanos 8, 29. Deus não quer tratar somente o indivíduo. Não fique você pensando que Deus só vai tratar você e a tua esposa vai deixar de qualquer jeito, ou tratar a tua esposa e deixar você de qualquer jeito. Ou tratar você e os teus filhos vão viver ao léu, ao vento. Não. Deus, ele quer tratar toda a tua família, toda a tua parentela. Deus quer tratar a igreja dele nesses dias. Enquanto o salário do pecado é a morte, como está escrito em Romanos 6, 23, existe um dom gratuito sobre a tua vida, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Enquanto o pecado que te tenazmente assedia todos os dias, te proporciona morte, tristeza, depressão, angústia, tribulação, Jesus, ele quer te proporcionar vida dia após dia. Jesus quer te proporcionar caminho em meio a lugares que você não enxerga caminho. Jesus quer te proporcionar portas. Ele pode abrir para que você entre, para que você desfrute de oportunidades. Jesus, ele quer te proporcionar uma vida eficaz, sem prisões, sem impedimentos. Enquanto o salário do pecado é a morte, Deus tem vida para os seus filhos. Enquanto o sistema está pregando contra de Deus, Deus tem separado um povo para lutar contra o sistema com os princípios verdadeiros e eficazes. Você só precisa estar atento. Você só precisa estar atento à palavra do Senhor e não se deixar levar pelas concupiscências deste mundo. Você só precisa estar atento, ouvir a voz do Senhor teu Deus, que te diz como você tem que proceder dia após dia. Irmãos, uma coisa que eu tenho falado para muita gente, muitas pessoas que cruzam o meu caminho, é que Deus não deixou ninguém desamparado. Existe uma teologia falível aí fora que diz que Deus não importa mais com a humanidade, que Ele está esperando só a taça da ira se encher para começar a agir com castigo e fogo eterno. Não. Deus ainda está agindo nos nossos dias. Ele ainda está salvando, libertando, restaurando vidas, porque o que Ele quer é separar um povo que o adora em espírito e em verdade para uma eternidade aonde isso vai ser o que nos basta. Nós não precisamos adorar a Deus aqui na terra simplesmente porque nós entendemos uma doutrina cristã, religiosa. Nós precisamos adorar a Ele aqui na terra, porque essa é a única coisa que vai acontecer na eternidade. A tua adoração aqui na terra te prepara para a adoração eterna. A tua vida reta, o teu caminho, a tua vereda justa te prepara por um caminho eterno, por uma vereda eterna, por um prazer eterno no Senhor. Por isso que nós precisamos abandonar o pecado, fugir da aparência do mal, correr de tudo aquilo que se declara contra o Senhor. Correr de tudo aquilo que se declara contra Cristo.
O homem da iniquidade, o anticristo, ele vai vir declarando tudo contra Cristo. E não é difícil achar isso nos nossos dias. Eu diria que o homem da iniquidade já está entre nós, já está no mundo. Aonde você vê sistemas se levantando para destruir tudo aquilo que Deus construiu ao longo dos anos, ao longo dos séculos e dos milênios, através dos seus filhos. E o pecado, ele só vem para destruir toda essa construção nas nossas vidas. Quando ele encontra pouso, ele vem para destruir. Mas o que é pecado, pastor? O que é viver pecando? O que é pecar? O que é errar? Existe uma série de explicações para o que é o pecado. Se você pegar uma pessoa que não entregou a vida para Jesus, que não é cristã, que está no mundo, ele vai dizer que o pecado não existe. Que você pode fazer o que você quiser. Que você não tem que prestar conta de nada para ninguém. Uma pessoa que não aceitou a vida eterna, ela está morta, mas ela não reconhece o seu estágio como morto. E para ele, pecado não existe. Ele tem que viver fazendo o que lhe agrada. Ele tem que viver em busca do próprio prazer, das próprias decisões. Esta é uma pessoa que não conhece a Cristo. E se você perguntar para um cristão o que é o pecado, um cristão religioso ao extremo, ele vai dizer que tudo é pecado. Você não pode olhar para a direita que você está pecando, para a esquerda você está pecando, para cima você está pecando, para baixo você... O que você fizer é pecado. Esse é o cristão religioso ao extremo. Ele respirar parece ser pecado. Há alguns que tomam banho em meio segundo para não ficar pelado, porque acha que ficar pelado no banheiro é pecado. Existe um extremo de religiosidade na mente daquela pessoa que tudo é pecado. Mas o pecado, ele nada mais é do que o que nos afasta do Senhor. O pecado, ele é a transgressão daquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas como ordenança. Abra sua Bíblia comigo em 1 João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, vai definir o que é o pecado no versículo 4. 1 João, capítulo 3. Versículo 4. Todos acharam? Amém? Então, peraí que eu não achei ainda não. 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado nada mais é do que a transgressão da lei. Então, uma definição justa, íntegra, fiel, verdadeira, sem muitas alternativas, o pecado, ele é a transgressão de uma lei. E por mais leigo que o ser humano seja, por mais primórdio que seja o ser humano, sempre houve uma lei. Sempre houve um requisito, uma ordenança. Sempre haverá um limite. Sempre haverá. Porque isso é bom para o ser humano. Encontrar os seus limites. Saber que ele pode ir até tal lugar. Saber que ele pode fazer até tal situação. E isso é bom porque nos permite conhecer até onde Deus quer que nós caminhemos. Saber o nosso limite nos permite conhecer até onde Deus quer que estejamos. Façamos aquilo que Ele quer, porque nós não sabemos o que nós queremos. Somos como criança que ora quer leite, ora quer comida, ora quer colo, ora quer brincar. Nós não sabemos realmente o que nós queremos. Nós oramos por casa, e aí Deus dá a casa. Aí nós oramos por um carro, aí Deus dá o carro. Aí nós oramos por roupas, aí Deus dá roupas. E parece que nunca estamos saciados, como o povo no deserto.
Nós queremos sair debaixo da escravidão, tá pesado. O clamor subiu até Deus. Deus falou, vou enviar um libertador, vou libertar o povo. O povo liberto da escravidão do Egito, agora no deserto, reclama porque no deserto não tem comida e nem água. E aí o povo se vê numa dependência sempre de querer satisfazer a necessidade própria. Aí Deus dá comida, agora a gente quer água. Aí Deus dá água, agora a gente quer logo uma terra. O ser humano nunca está satisfeito até que se encontre com aquele que pode preencher todas as lacunas do ser. Até que se depara com um ser que pode preencher todas as lacunas da tua vida. Enquanto nós não nos depararmos com o Senhor Jesus de verdade, com o nosso limite de pecado, nós sempre vamos estar em busca de algo para satisfazer as nossas vontades. Enquanto o Senhor não for o nosso limite, não for a muralha diante de nós, não for a única opção diante de nós, nós sempre vamos estar em busca de um relacionamento melhor, em busca de um salário melhor, em busca de um lugar melhor. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o dia do descanso para o povo de Roma, o apóstolo Paulo fala, olha, a doutrina dos profetas, a doutrina do Antigo Testamento, eu estou parafraseando aqui, se retrata o dia do descanso como um sábado. Amém? Até aqui todos entenderam que o sábado religioso para o judeu era um dia. O apóstolo Paulo agora ele aponta para Jesus e fala, mas o descanso que vocês precisam é Cristo. O sábado que vocês precisam é no Senhor. O dia que vocês precisam parar com toda a ganância de vocês, a luta de vocês, o criar expectativa de vocês tem que ser Jesus. Tem que ser o único e verdadeiro e exclusivo lugar de descanso. Sabe por que muitas vezes nós nos cansamos de viver? Porque nós não estamos descansando no único sábado que existe, que é o Senhor. Nós descansamos quando vemos os nossos filhos deixando de fazer aquilo que eles faziam. Nós descansamos quando a nossa esposa para de fazer aquilo que ela fazia, quando o marido abandona o caminho que ele fazia, mas não descansamos no Senhor. Porque quando você descansa de uma luta externa, dentro de você ainda existe uma luta interna, uma procura por um lugar de descanso. E o lugar de descanso precisa ser o Senhor. Precisa ser em Jesus, para que Ele te dê direção, para que Ele faça as coisas acontecerem na tua vida da forma certa, para que os limites que Ele estabeleceu na tua vida não sirva para te prejudicar, porque quando você ultrapassa um limite que Deus estabeleceu, a consequência é um prejuízo na tua carne. Quando Deus estabelece os limites para que nós não ultrapassemos e ultrapassamos, isso gera consequência, isso gera castigo, isso gera dor, tristeza. Porque o limite que Deus estabelece para nós é para o nosso bem, não é para o nosso mal. Por isso nós não podemos pecar ultrapassando esses limites. Não podemos transgredir a lei do Senhor. Existem parâmetros para as nossas vidas. Existe a forma correta das coisas funcionar. Por exemplo, eu sou mecânico e o que eu mais pego lá na oficina é motor fazendo barulho porque não fez a troca de óleo no tempo devido e pelo óleo correto. A montadora especifica que um motor precisa de uma viscosidade de óleo, de uma qualidade de óleo. E aí o cara compra o carro e ele quer sempre economizar. Aí ele compra o óleo mais barato, leva para o mecânico e fala, troca esse óleo para mim. Aí o mecânico pega e troca o óleo. No primeiro dia de uso não vai acontecer nada. 3 meses depois não vai acontecer nada. Mas 1 ano utilizando aquele óleo errado, o motor começa a criar folga. Quando nós estamos diante do limite que Deus estabeleceu,
e nós ultrapassamos esse limite, a primeira instância não vai acontecer nada. Pode ser que gere um pequeno incômodo no nosso coração, que não é um arrependimento, mas é um incômodo mesmo, e você pensa, poxa, não era para ser feito assim. Ah, mas não aconteceu nada. Como Sansão, né? Foi aos poucos dando proporção para o pecado na vida dele. E aí, de repente, passam-se 3 meses, 4 meses, 5 meses, você já não sente mais que está cometendo pecado. Vira um hábito na sua vida e você consegue até mesmo meditar na palavra, orar, falar do Deus que abomina o pecado, achando que está tudo bem. E de repente você se encontra numa morte espiritual profunda, porque não cumpriu o que Deus havia lhe dito para ser cumprido. Não obedeceu o limite. Nossa, pastor, que palavra dura é essa sobre pecado? Mas Deus falou muito ao meu coração sobre isso, irmãos. O pecado jaz à porta. Quando Caim e Abel foram cultuar a Deus, um tinha uma mente em Deus, o outro tinha uma mente na terra. Aquele que tinha mente em Deus cultuou a Deus e até hoje o seu testemunho fala de culto a Deus, que é Abel. E Caim, diante daquela situação, inclinada a sua carne para o pecado, se levanta contra o seu irmão e o mata, trazendo sobre a terra o primeiro homicídio. E a Bíblia fala que Deus marca Caim para que ninguém o mate. Deus manifesta graça em Caim. Ninguém vai tomar mão contra o meu filho. Porque Caim também é criatura de Deus. Amém? O homem não é permitido tirar a vida do outro. Então Deus é justo. Deus marca Caim para que ninguém o mate. E o que eu quero dizer com isso é que, diante do pecado, do homicídio de Caim, Deus tinha uma porta de arrependimento para ele. Mas a sua inclinação em ultrapassar o limite que Deus havia estabelecido foi maior. O desejo dele em conhecer o que estava atrás daquele limite foi maior. E assim é muitas vezes nas nossas vidas. Orientados segundo as regras e o curso deste mundo, nós somos induzidos a conhecer o que está depois do limite que Deus estabelece para nós. Influenciado muitas vezes por um funcionamento falso, nós queremos conhecer o que está por trás daquela situação, o que está por trás daquela tela, o que está por trás daquele dinheiro fácil, o que está por trás daquela situação tranquila. E aí transgredimos o limite. E vem deterioração espiritual. Vem uma quebra prematura do funcionamento real das nossas vidas. Alguém disse que sempre recusamos renunciar a algo, um prazer, né? A verdade é que a gente sempre quer renunciar, sempre nos recusamos a renunciar a algo. Nós somos induzidos a cumprir o que está ali diante de nós. Nunca paramos para pensar, não, se eu não fizer isso, vai ficar tudo normal, tudo correndo bem. Então nós somos sempre induzidos a recusar, a renunciar a algo. E oferecemos sempre resistência àquilo que Deus estabeleceu como acerto na nossa vida. Já pararam para pensar? É muito mais fácil fazer o mal que nós não queremos do que o bem que nós deveríamos fazer. É muito mais fácil, às vezes, você, irado, proferir toda palavra de maldição sobre alguém, do que você parar e bendizer aquela vida, bendizer aquela pessoa. Isso porque o mundo jaz no maligno. Isso porque o que rege esse sistema, esse mundo, não provém de Deus. Mas Deus tem um povo separado, um povo que crê na verdade, um povo que crê na redenção, um povo que não quer viver debaixo da escravidão do pecado e não se sujeita outra vez à escravidão do pecado. Por isso que João, aí na epístola ainda de João, ele faz questão de enfatizar situações que comprovam que o pecado existe sim, e todo homem que nasceu
Ele nasceu debaixo do pecado. Mas em Cristo existe uma redenção gratuita para a vida eterna, sem pecado, sem escravidão, sem condenação. João, ele fala na sua epístola, capítulo 1, capítulo 2, ele enfatiza sobre o pecado. Ele fala, olha, aquele que não anda em Deus, aquele que não está na luz, esse está cometendo pecado. Mas aquele que anda na luz, aquele que ama o seu irmão, aquele que não ama o mundo, aquele que pratica o que é certo, esse está livre da escravidão do pecado. Nós precisamos obedecer a Deus. Simplesmente obedecer a Deus. Somos pecadores consequentes à escolha de Adão, mas somos justificados diante da escolha de Cristo naquela cruz. O pecado que estava sobre nós, por meio da queda de Adão, não opera mais eficaz naqueles que passaram pela cruz de Cristo. Transgressão em querer conhecer os limites e ultrapassá-los já não opera com eficácia sobre a tua vida. E não deve operar. Porque agora você recebeu a mente de Cristo, o Espírito Santo de Deus. E agora você é tabernáculo, habitação do Senhor. Amém? Posso ouvir um amém por isso? Você é tabernáculo, habitação do Senhor. Você já não precisa mais viver ansiando pelas coisas deste mundo. A sua vida não precisa mais ser baseada nos prazeres deste mundo. Porque agora o Espírito da verdade habita em você. O Espírito da justiça opera em você. E o amor eterno, o amor incondicional, o amor que não depende de circunstância, agora ele opera na tua vida e através da tua vida. Abra sua Bíblia comigo em Romanos. Me desculpem pela voz. Minha voz é linda, hoje está melhor ainda, né? Capítulo 5 de Romanos. Essa é minha promessa. Versículo 12. Essa semana, Deus falou muito comigo acerca dessa condição que nós precisamos torná-la real nas nossas vidas. Porque com o passar do tempo parece que nós vamos nos acostumando com tudo. Com o passar do tempo parece que nós vamos aceitando outras doutrinas, outras teologias, né? E nos esquecemos que a Bíblia por si só, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela funciona, ela não depende de mais nada. E Romanos 5, do 12, vai dizer assim, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da desobediência de um só,
muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Essa é a condição que Deus quer nos trazer à memória. Que aonde o pecado reinou e trouxe morte, por meio da escolha de Adão, por meio da obediência de Jesus, essa morte passou a ter um império agora nas mãos de Jesus. Agora ele é um império sobre a morte. Ele é o que domina sobre a morte. E aonde o pecado abundou, a graça para a vida eterna superabundou. É isso que nós precisamos entender. Que não adianta o quanto pecador você se ache. Porque o que Deus tem acerca da tua vida é que aonde abundou o seu pecado, a graça dele possa abundar. A graça dele possa ganhar êxito na tua vida, possa te condicionar a não viver mais debaixo da escravidão desse pecado. Nós precisamos entender, de uma vez por todas, que a vida eterna nos nossos dias nos proporciona muita coisa fora do pecado. Pensar na eternidade, pensar na salvação, te condiciona a fugir da aparência do mal, a não se acostumar com o curso deste mundo. Sabe por que muitas vezes nós estamos prostrados no pecado, aprisionados novamente no pecado, porque não damos ênfase à eternidade, não pensamos na salvação, não pensamos na conquista de Jesus naquela cruz. Nós até frequentamos os cultos, frequentamos as convocações religiosas, mas no momento que está você e você, não faz sentido o que você aprendeu no cristianismo, porque logo você se depara prostrado, envergonhado, preso no pecado de novo. Existe até um louvor que fala, né? Quando está só você e Deus, só você e você, o que tem vindo ao teu coração, o que tem subido à tua mente para que você não se prostre diante do pecado. É muito bonito nós vivermos proclamando esse Deus, mais bonito ainda é quando só está você e Ele e os olhos dele estão sobre a tua vida e você não se prostra para conhecer o limite e o pecado, mas você se levanta com vigor, com coragem, com poder e dá uma bica na cara daquele Satanás que te assediou a tarde toda, te assediou a manhã toda, a semana toda, e você consegue viver vitorioso para a glória de Deus. Para finalizar, eu quero falar sobre um homem. Falei dele aqui na quinta-feira. Se você não veio quinta-feira, você perdeu. Preste atenção e comece a vir. Quinta-feira Deus está prometendo. Tá prometendo não, Deus está manifestando, porque Deus não promete, né? Ele cumpre. Amém? Ele está manifestando poder. Tivemos um número aqui de irmãos, né, gratificante, buscando ao Senhor. Se você não veio, venha, em nome de Jesus, quinta-feira. Se eu não me engano, vai falar sobre avós e netos, né? É isso mesmo, né? Vai ser bênção, venha em nome de Jesus. Mas eu falei quinta-feira sobre Noé. Noé foi um homem que viveu um cenário triste, irmãos. O cenário que Noé viveu foi um cenário de muita maldade, muito engano, muita violação, desrespeito, transgressões de limite. A Bíblia fala que a maldade do gênero humano estava tão cruel, tão terrível, que Deus se entristeceu de os haverem criados. O texto bíblico fala que Deus se entristeceu de haver criado o homem. Olha o ponto que chegou aquele cenário que Noé estava vivendo. Uma desolação sobre a terra, a qual nunca antes foi vista. Nem a desolação de Jerusalém nos primeiros séculos foi tão
destrutiva quanto os dias de Noé. Mas a Bíblia diz também que Deus encontrou Noé. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus olhou e achou graça em Noé. E esse é o meu anseio, essa minha oração, para que Deus olhe para a igreja e encontre muitos Noés. Para que Deus olhe para a igreja e encontre muitas mulheres como as mulheres de Noé. Para que Deus olhe para a igreja hoje e encontre jovens como os filhos de Noé foram. Porque eles, em meio a uma corrupção, a uma oferta de fazer o que bem quer. Não, pode fazer o que você quiser, Deus não está nem aí. Noé e a sua família se guardaram. Noé e a sua família temeram ao Senhor. Parece que eles aprenderam o que está escrito no Salmo 86. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei nele. Dispõe o meu coração para só temer ao Senhor, ao teu nome. E Noé encontrou isso, e Deus achou graça nos olhos de Noé. E Noé, por sua devoção, entrega, comprometimento, abnegação de si mesmo, renúncia de si mesmo, porque você está vivendo em um ser aceitável e normal e lutar contra isso. Aonde todo mundo está indo para a direita e você está indo para a esquerda, na contramão do mundo. Mas Noé foi esse homem, e eu profetizo sobre a tua vida que você é esse homem, você é essa mulher, que pelo teu comprometimento, pela tua entrega, pela tua devoção e renúncia, você vai abrir portas de salvação para a tua casa. Você vai abrir porta de salvação para o teu local de trabalho, para a tua escola. Você vai abrir porta de salvação na tua igreja. Na igreja, pastor, porque muitos estão na igreja e não estão sendo salvos porque estão perdidos na igreja. Não encontraram a porta da salvação aberta. E no capítulo 8 de Gênesis, o 6 de Gênesis, versículo 5. O Senhor olha para a terra e vê a maldade do homem, que havia se multiplicado e era continuamente mal todo o seu desígnio, o desígnio do seu coração. No versículo 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. E no versículo de Gênesis 6, o primeiro princípio que Noé encontra, que nós precisamos encontrar nessa manhã. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Deus está falando para Noé: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e os teus filhos e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Primeiro princípio, família de Noé, que precisa avivar a tua casa, que precisa avivar a tua vida, é o princípio de que Deus te chama para uma aliança. É o princípio de que Deus não quer somente que você seja salvo, mas Ele quer que você tenha uma aliança, porque enquanto você estiver preocupado só com a tua salvação, você corre o risco de perdê-la no meio da caminhada. Mas quando você tem consciência de que você tem uma aliança com esse Deus, pode vir o inferno que for, irmão, contra a tua vida, mas você não abandona o teu lugar, Senhor. Enquanto se preocupar sim, somente em aceitar a Cristo, que já é o macro, mas se você se preocupar só com isso e não estabelecer e aceitar a aliança de Deus com a tua vida, você vai ser vulnerável ao vento de qualquer doutrina.
Quantos e quantos já se passaram por essa igreja e por muitas outras igrejas que vieram, entraram, levantaram a mão, aceitaram Jesus? Quantos estão em casa agora que um dia aceitaram a Cristo, pregaram, oraram na igreja, mas estão perdidos agora, porque não tinham uma aliança com o Senhor? E Deus falava muito comigo com essa questão. Eu quero ter uma aliança com os meus filhos. Eu quero que os meus filhos correspondam à minha aliança, porque essa aliança é a porta para a salvação, não a salvação a porta para a aliança. Porque primeiro você se aliancia com Deus, e então você entra pela porta da salvação. No casamento não é assim? Primeiro você casa, você coloca uma aliança, e depois você desfruta da intimidade com o teu esposo, com a tua esposa. Só vai viver uma eterna intimidade com o Senhor quem se disponibilizar e viver uma aliança com Ele. Porque fora disso as pessoas fazer aliança tempo, vai passar os anos e eles vão estar distante do Senhor. Primeiro aliança. E quando eu entendo a minha aliança com o Senhor, eu sou salvo. E para que essa aliança seja notória na minha vida, eu termino aqui. O Ministério de Louvor pode vir. É que essa aliança, ela requer de nós algo consoante, algo exclusivo, algo dominante, predominante, que é o quê? A obediência. Você pode fazer de tudo na igreja. Cantar, pregar, orar, tocar, dizimar, ofertar, dar quantias altas para a igreja. Eu creio que isso vai acontecer aqui, amém? Você pode fazer tudo isso, mas se você não obedecer ao Senhor, o apóstolo Paulo fala que, ainda que eu entregue todos os meus bens, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu faça tudo que eu acho que é certo, se o amor não bater no meu coração e me dispor a obedecer ao Senhor, nada disso faz sentido. Serei como um sino, né? Que soa e tine nos ouvidos, mas não gera nada. Então, existem dois princípios que Deus quer que façamos. O primeiro é uma aliança. E o segundo, a obediência nessa aliança, para desfrutarmos de toda a boa dádiva que o Senhor tem para nós. Para vivermos a salvação que Ele tem para nós, é necessário aliançarmos com Ele e obedecê-lo em amor. Não podemos obedecê-lo por medo. Não podemos obedecê-lo porque uma religiosa. Nós precisamos obedecê-lo porque o amamos e precisamos dele. Em nome de Jesus. Sem vacilar, sem duvidar no teu coração. Você precisa adorar ao Senhor enquanto você obedece e obedecer enquanto você o adora. E sabe qual que é o resultado de tudo isso? Agora sim, Gênesis capítulo 9. Aleluia. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. O resultado da sua obediência enquanto você adora e da sua adoração enquanto você obedece. Gênesis capítulo 9, versículo 8. Disse também Deus a Noé e aos... Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com toda a sua descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves quanto os animais domésticos, animais selváticos que saíram da arca,
com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Esse é o resultado. Não haverá mais destruição. Você adora obedecendo e obedece adorando. Deus estabelece uma aliança com a tua descendência, com as suas gerações. Ele já não mais destruirá os seus, porque ele tem uma aliança e ele zela pela palavra dele em cumprir sobre a tua descendência por meio da aliança. Ainda que nós estejamos esperando, estamos proclamando Maranata, né? Aonde o Senhor Jesus não pisará nessa terra. E nós subiremos com ele, cearemos com ele, ainda que esteja escrito que os elementos da terra se desfarão, a eternidade ela não vai acabar mais. Porque a eternidade é um fruto de aliança. A eternidade é o fruto da aliança com você e a sua obediência nessa aliança. Então não se preocupa porque o ar está acabando, o oxigênio está ficando muito poluído, a terra está se desfazendo. Eu vejo as pessoas preocupadas, falando: nosso ser humano está destruindo a terra. Não, a terra tem um tempo de validade. Mas a eternidade para onde eu vou não vai acabar, não cessará mais. Essa terra tem um tempo de validade, aonde não importa o quanto a poluímos, ela vai acabar. Não importa o quanto nós jogando lixo ou não jogando, poluindo ou não poluindo, a terra não é o limite que Deus estabeleceu para nós. A eternidade é o lugar de descanso que Deus estabeleceu para nós. Fique com essa palavra no teu coração.